O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os motoristas de aplicativos de transportes não têm vínculo empregatício com essas empresas, para a qual eles trabalham. Por isso, eles não podem reivindicar direitos trabalhistas. A determinação não agradou nada aos profissionais, como mostra Rogério Gomes. Motoristas que atuam em várias plataformas e aplicativos de transporte reivindicam melhores condições de trabalho. Se o motorista cancela um determinado volume de viagens, a nota dele baixa e ele é bloqueado por conta de não aceitação de viagens. Existe uma outra plataforma que, se o motorista passa, se ele não atende 3 viagens, ele é bloqueado por um determinado período. Você faz uma viagem de 3 km, 2,5 km a 3 km, e o motorista ganha R$ 4,50 por um serviço desse. E às vezes o deslocamento que ele vai até essa viagem é muito grande. Uma decisão tomada na semana passada de forma unânime entre os ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça foi um revés na luta da categoria. O STJ decidiu que os motoristas de aplicativos de transporte não têm vínculo empregatício com as plataformas. O argumento é que as empresas de aplicativo mantêm uma relação apenas de trabalho autônomo com os motoristas, ou seja, trata-se de contrato civil e não de trabalho. O relator da matéria argumenta que as empresas fazem a aproximação entre os motoristas parceiros e seus clientes, não havendo relação hierárquica. A justificativa não foi bem aceita pelos profissionais. Hoje o motorista, para que ele hoje pague um carro alugado e ainda consiga levar o alimento para o seu lar, consiga pagar suas contas, ele precisa no mínimo de passar de 10 a 12 horas online. Vai ter viagem nessas 10 horas? Não, mas se ele não fica online nas 10 horas, ele não consegue atingir uma meta. Ele faz em torno de 20 a 23 viagens por dia. A prática está mais virada para uma CLT do que para uma simples intermediação entre aplicativo e passageiro. A OAB não tem posição firmada sobre o tema, mas alerta que a Justiça deve analisar caso a caso se há abusos na relação entre empresas e motoristas. Para ser configurado o vínculo de emprego, tem que ter 4 requisitos básicos, tem que ter todos os 4. Se faltar um, não é considerado vínculo de emprego. Então, ele tem que ter subordinação, ele tem que ter habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, se ele tiver esses 4 requisitos, se ele tiver jornada a cumprir, se ele tiver sobre a subordinação, se ele sofrer penalidades desse aplicativo, ele vai ter direito, sim, a pleitear o vínculo de emprego e poderá ser reconhecido posteriormente na Justiça do Trabalho. A presidente da Comissão do Trabalho da OAB Ceará ressalta ainda que o motorista deve procurar orientação jurídica quando avaliar que tem algum direito trabalhista no contrato firmado com a plataforma de transporte. Aquele motorista de Uber ou de qualquer outra plataforma de motorista que ache que esteja presente os requisitos para o vínculo de emprego, ele procura um advogado trabalhista para o advogado trabalhista entrar com uma ação pleiteando esse vínculo de emprego. Bem, a gente segue falando sobre trabalho por aplicativo. Atualmente muita gente busca uma renda extra também com a entrega de comida por aplicativos, por exemplo. Com isso, aumenta o número de entregadores de bicicletas e motos na cidade, A gente vê bastante. Alexandre, o Superior Tribunal de Justiça determinou que não existe esse vínculo, como nós acabamos de ver aí na reportagem, entre motoristas e as empresas como Uber, 99. Mas em relação a esses entregadores que andam aí de bicicletas, de motos, por exemplo, vamos saber se eles têm algum direito, não é? Natália Campos, muito bom dia. Muito bom dia, Adriana, Alexandre, bom dia para você que está assistindo ao Ceará no Ar. Pois é, são muitas dúvidas, já que são tantos trabalhadores neste ramo aí de motoristas por aplicativo, entregadores por aplicativo. E para entender um pouco mais sobre quais são os direitos desses trabalhadores, a gente conversa agora com o doutor Ricardo Valente, que é advogado. Doutor, bom dia. Explica para a gente, esses trabalhadores têm alguma forma de procurarem os seus direitos? Como que eles podem recorrer? Existe algo que eles podem fazer? Existe sim. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje os aplicativos eles estão passando por uma série de controvérsias e disputas no âmbito judicial. Recentemente os tribunais eles vêm decidindo desfavoravelmente aos motoristas. O Tribunal Superior do Trabalho
ele vem entendendo em todas as suas decisões não existir essa subordinação entre aplicativo e motorista. E recentemente, semana passada, essa discussão acabou chegando ao STJ, que em conflito de competência decidiu por unanimidade aquele tribunal que todas essas causas elas são destinadas à justiça comum, elas são destinadas à vara civil. Então, o motorista que se sentir prejudicado, ele deve procurar essa relativização de discordância ou de lide perante a justiça comum. Isso muda muita coisa, não é, doutor? Isso muda muita coisa, inclusive recentemente os Estados Unidos, ele acabou decidindo pelo vínculo, pela existência do vínculo. A legislação americana, ela é bem mais branda do que a legislação brasileira. Nossa legislação ela é muito burocrática, ela é muito determinada. As OJs, que são as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, elas mudam todos os dias. E o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por unanimidade, aquela corte, que todas as causas relativas entre motoristas e aplicativo devem ser decididas pela justiça comum. Ok, muito obrigada pelas informações, doutor. É isso, Adriana e Alexandre, acho que deu para esclarecer um pouco mais, né? Então, esses trabalhadores têm que procurar a justiça comum e não a justiça do trabalho. Ficou claro? Voltamos aí para o estúdio com vocês. Obrigado, Natália. Ficou sim, mas realmente é um caso bastante complexo. E olha, agora a gente